A gente sempre começa com o que eu denominei gotinha de sabedoria. Eu chamo popularmente de bizu de Deus, né? Um bizuzinho de Deus para o dia a dia. Quem tem ouvido sempre ouve. E nós vamos lá a Provérbios capítulo 9. A gente sempre separa esses 5, 10 minutinhos de início para tirar uma palavra de sabedoria para o nosso dia a dia. Esses bizuzinhos de Deus me têm feito muito bem. Muito bem. Provérbios capítulo 9. Quem já abriu, diga amém. A maioria de nós, né? Então vamos ao versículo 8, onde o sábio diz assim: não repreendas ao escarnecedor, para que não te odeie. Repreende ao sábio e amar-te-á. Não repreendas ao escarnecedor, para que não te odeie. Repreende ao sábio e amar-te-á. É isso que está escrito aí, amém ou não? Podemos ler com as versões diferentes mesmo? Vamos lá, os irmãos vão ler e eu vou ouvir, vamos lá? E amar-te-á, isso aí mesmo. Pode sentar, irmãos. Vamos pensar um pouquinho esse versículo aí. Na semana passada, quando eu falei que eu chamo essa gotinha de sabedoria de bizu de Deus, aí uma menininha, uma criancinha da nossa igreja, eu não lembro o nome dela, ela sempre vem aqui me dar um beijo. Ela perguntou assim: pastor, o que é bizu? Aí eu falei: e agora para explicar isso, né? Como é que a gente explica isso tecnologicamente, né? Aí eu falei: bizu é uma dica, bizu é um bizu. É uma dica, pastor. Bizu é um conselhozinho prático. Bizu é uma maneira de se viver de modo mais prático. Quando a pessoa: vou te dar um bizu, vou te dar uma maneira correta de fazer, mas com menos esforço, quem sabe. É um conselho breve, um bizuzinho. É uma dica. Então, no lugar de bizu, coloca a dica, né? E esses bizus aqui, eles são muito tremendos, pelo menos para mim, e eu tenho guardado todos eles. Estou com um bolinho lá de bizu quando eu escrevo, né? E eles me têm feito muito bem. Esse aqui, eu acho que ele é tremendo. O sábio vem e fala para mim e para você: olha, quando você estiver diante de um escarnecedor é aquele camarada que pela conduta mostra não ter valores algum, escarnece, ele expõe, ele não tem pudores. Quando você percebe que alguém tem um caráter de fato deformado, a essência dele é podre. Porque há pessoas que muitas vezes, porque estão tomados por algum sentimento, fazem algumas besteiras, dizem besteira. Mas o fato de dizer besteiras, de muitas vezes dar uma chutada no balde, não faz daquele cara um mau caráter. Foi um rompante, o cara, sei lá, surtou, pum, fez uma bobagem. Mas existem pessoas que não são escarnecedoras, não têm respeito por nada. Nem pelo idoso, nem pela criança, nem pela religião, nem por Deus. Às vezes não respeita nem a mãe, não respeita nada. Quem não respeita a Deus, vai respeitar o quê? Então ele é uma pessoa que já perdeu a sua humanidade. Como eu sempre digo, ele é um punhado de ossos e músculos e pele. Não há essência nele. Ele é escarnecedor. E nós vivemos um tempo de gente assim, cujos valores estão completamente adoecidos. E o que a gente conhece por ética inexiste. E ser ético é ser otário, não é? Quem cumpre regras é tolo, é tosco, é quadrado, é bobão. Então nós vivemos nesse tempo. Nós vivemos na lei de Gerson. A lei é do mais esperto. Então enquanto existe otário, malandro vive, né? É o que diz a Bíblia do homem pós-moderno. Ele quer levar vantagem em tudo. Por causa disso, todo mundo quer levar vantagem em tudo. Na individualidade, a sociedade, ela não tem a contribuição individual de quase ninguém. Os indivíduos só querem tirar dela. Aí nós vemos a sociedade que não tem a contribuição individual de quase ninguém, senão de alguns poucos. Por causa disso, a sociedade se transforma no que está. A cidade do Rio de Janeiro se transforma no que está, o Brasil no que está, e a terra se transformando no que está. Nós estamos destruindo tudo por causa do escárnio.
com o que a gente trata as coisas. A gente quer levar vantagem em tudo. Né? Basta você ver, por exemplo, os banheiros públicos. Não precisa ser banheiro público, você pode ir no banheiro da igreja, no final do culto. Você vai ver o que os suínos que frequentam a igreja gospel, né? Os suínos gospel, fazem. O porco vai no banheiro e não quer saber, eu já usei o banheiro, quem vem depois não interessa, o problema é dele, é um suíno, não é? É um animalzinho. Você vai lá em qualquer banheiro, os das mulheres é pior do que o dos homens, pra você ter uma ideia. Então as suínas estão ganhando, né? É a mais pura realidade, não se ofenda não, é a mais pura realidade. O homem vai lá urinar, ele não levanta a tampa, ele urina tudo. Eu não vou sentar mesmo, urino em pé. Não estou com vontade de fazer o número 2, então que se dane, não é? É assim, a gente usa e larga para lá. Isso é escárnio. Escarnecer não é só zombar. São práticas escarnecedoras, que é o completo desrespeito, desvalorização pelo que é coletivo. Esse texto diz assim, olha, se você vive num tempo onde tem gente assim, repreender um escarnecedor se tornará quase que bobagem, porque tudo que você vai ter é ódio dele. Aí Salomão diz assim, para você evitar muitos ódios, quando não tiver nada a ver contigo, não repreenda o escarnecedor, porque você só vai ter problema. Se você tem um vizinho escarnecedor e ele põe um som assim na tua janela, não adianta falar com ele vai aumentar o som e vai arrumar briga. Se o cara estaciona na porta da tua garagem, não adianta falar, vai dar briga, não adianta. Nós vivemos um tempo de escárnio, onde a admoestação, onde a repreensão, a disciplina perdeu o valor. Então, ele está dizendo assim, não repreendas ao escarnecedor, porque o resultado da repreensão no escarnecedor é ódio. Aí vem a segunda parte do versículo. Repreende a quem? Ao sábio. E o que acontece quando você repreende o sábio? Ele vai amar você. Olha a diferença. A repreensão é a mesma. A tua ação para com ele é a mesma. Só muda o personagem, o alvo da repreensão. Tua atitude é a mesma. Se tu repreende o escarnecedor, tu colhe ódio. Se tu repreende ao sábio, você colhe amor. Ora, pastor, o que isso tem a ver com a gente? O mais importante do que a gente faz ou recebe na vida é aquilo no que a gente se torna. Porque se eu me torno um escarnecedor, um tolo, muito do que a vida apresenta para mim, entre elas repreensão, não vale de nada. Mas se eu me torno um sábio, até a repreensão, a bronca, o carão, como chamavam antigamente, até o sermão se torna algo bom. Ninguém gosta de ser repreendido, ninguém gosta de ser, você está errado, você não pode fazer isso. A gente não gosta de ser chamado de atenção. Mas quando a gente adquire sabedoria, até isso que aparentemente é negativo se torna um aliado. E o que aparentemente é mal, gera amor em mim, por causa daquilo no que eu me tornei sábio. Agora, quando a gente é tolo, a gente simplesmente se torna Maria vai com as outras, um produto da sua própria sociedade, da sua própria geração. É um ser irreflexível, ele só repete o que a sua geração faz, e repetir o que essa geração faz é no mínimo burro. Quando a gente é só mais um no meio da massa, nem o que é bom gera vida na nossa vida. Porque quando alguém que nos ama nos chama atenção porque ama. Se não amasse, pra gente, como diriam os militares, né? Se não amassem, tá nem aí pra gente, queria mais que a gente morresse. Mas se alguém me chama atenção, quem sabe porque está preocupado comigo. Mas porque eu me tornei um idiota, um tolo, um escarnecedor, nem o amor, que vem com cor de repreensão, que é muito bom, gera alguma coisa boa em mim. Então, o que a vida faz, o que a vida deixa de fazer, o que a vida é, o que acontece comigo do lado de fora, o resultado dos meus ajuntamentos em mim, não tem muito a ver comigo. O que tem a ver é aquilo no que eu me torno, porque o que acontece do lado de fora vai reverberar em mim em função daquilo no que eu sou. E essa palavra aqui é muito importante, porque para o sábio está aqui, pode vir até a bronca, que ele está dizendo, isso vai me fazer muito bem. Então
Então essa é uma lição que a gente precisa aprender. Agora, entre outras lições que eu quero compartilhar com você, estão essas aqui. Repreensão não é para todos, porque nem todos a merecem. Há algumas pessoas que pelos frutos você conhece, dizem assim, não adianta repreender, tem que deixar se tornar vítima do que está plantando. E muitas vezes quando a gente quer repreender para que ele não colha o que está plantando, a gente está impedindo um ciclo, porque ele não vai valorizar. Às vezes nós temos que permitir que ele vá até o final daquilo que ele está plantando, para que ele possa colher e quem sabe possa parar de plantar, para que ele aprenda pela dor, porque pela repreensão, devido ter se tornado um escarnecedor, não adianta mais nada. Uma outra lição: sábios também erram. Ora, se ele diz, se o sujeito é escarnecedor, tu repreende, colhe ódio, não repreenda o escarnecedor, repreenda ao sábio. Ora, se o cara é sábio, pastor, sábios também erram, ou não? Sábios erram, sábios se equivocam. Aí talvez você me perguntaria, então qual é a vantagem de ser sábio ou não? Porque o escarnecedor erra, faz besteira, o sábio também erra, faz besteira. O que adianta ser sábio? É porque esse texto diz que para o escarnecedor não há esperança. Já para o sábio, quando erra, há. A repreensão pode mudar o curso da sua vida. É por isso que a sabedoria é bênção. Agora, quando a gente se permite tomar pela tolice, quando a gente se permite tomar pela idiotice, desculpa os termos, irmãos, mas a palavra é essa. Quando a gente opta por simplesmente não mais refletir os valores que não são capitalistas, monetários, materialistas, a gente só pensa no concreto e não mais nos valores abstratos como amor, solidariedade, amizade, família, carinhos, afetos. Quando a gente não reflete mais isso, mostrando que nós nos escarnecemos, caímos na carne completamente, fomos completamente estragados, está dizendo, não há mais esperança. Agora, quando a gente luta para buscar uma vida de sabedoria, aprendendo todo dia um pouquinho, transformando a dor em escola, transformando os equívocos em degraus para que a gente possa crescer, nem os equívocos, nem a dores têm poder de paralisar minha vida, porque se alguém na nossa vida vir com uma palavra de repreensão, essa palavra, porque eu sou sábio, gera amor em mim de novo. Por isso que a Bíblia diz que a sabedoria é muito mais preciosa do que o ouro, e o entendimento do que todas as pratas. Sabedoria. Há esperança para os sábios. Sábios constituem-se no único grupo que pode se soerguer pela admoestação. E quando a gente repreende um sábio, a gente acaba sendo amado por ele. Agora, quando a gente repreende a tolo, a gente só consegue inimizade, a gente só consegue briga, a gente só consegue ranços, amarguras e dores. Então a gente tem que ter cuidado hoje, irmãos, até com quem a gente repreende. Porque se a gente, como diz Jesus, lança pérolas aos porcos, os porcos calcam os pés, diz a Bíblia, o que é que eles fazem? Se levantam contra nós. Então até para quem você vai liberar a repreensão, você tem que pensar. Porque senão você vai para fazer o bem, acaba colhendo o mal. Agora, pastor, como é que a gente sabe quem é sábio? E como é que a gente sabe quem é tolo? Quem é escarnecedor? Para mim, por duas posturas. Primeiro, pelo histórico. O sujeito hoje, um dia que se chama hoje, ele pode ter feito a maior desgraça do mundo. Ele tomou uma decisão que arrebentou com tudo. Aí você fala, pô, que cara tolo, que cara... Puxa vida, como é que o cara faz um negócio desse? É um escarnecedor, é um tolo. Pô, mas pega a vida desse camarada e analisa nos últimos anos. Pega o que você conhece dele, vê se isso que ele está fazendo hoje, vê se isso no que ele se tornou hoje tem a ver com o que ele foi a vida inteira. Aí você vai de repente falar assim, não, cara, o que ele fez hoje parece que não tem nada a ver com o que ele foi a vida inteira. Então mesmo que ele tenha tomado uma atitude escarnecedora, tola, ele não é um tolo. Foi um erro de percurso. Então a gente sabe, a gente conhece pela história. Agora, muitas vezes o cara vem vivendo uma vida de tolice, de escárnio, a vida inteira. E agora chegou ao fundo do poço. Você diz assim, ele é escarnecedor. Vê que tipo de vida ele vinha vivido. É escarnecedor. Pelo histórico. Segundo, termino. Pela capacidade de ouvir. Para mim, o sábio é aquele que ouve muito mais do que fala. Até porque, como o papai nos ensinava,
Nós temos 2 ouvidos e quantas bocas? Uma. Tínhamos que ouvir o dobro do que falamos. Mas hoje parece que nós falamos 10 vezes mais do que ouvimos. E quando a gente perde a capacidade de ouvir, simplesmente acabou a esperança. O sábio ouve. O sábio mastiga com o dente do cérebro, como eu costumo dizer. E o sábio, antes de falar, de reagir, ele pensa, porque ele está mastigando. E aí a vida se torna aliada. A vida nunca vai ser uma inimiga. Acordar é sempre um prazer, mesmo que ele acorde com tristeza, esteja passando pelo vale da sombra da morte. Acordar é sempre um prazer. Então a minha oração nessa quarta-feira, 1º de outubro, estamos bem pertinho do final do ano, que Deus te dê, meu irmão, capacidade de discernir e Deus te faça um sábio. Para que até quando a vida vier contrária, o contrário, o oposto, o antagônico, se torne teu aliado por causa da tua profunda capacidade de ouvir. Isso é o sábio. Porque quando você se tornar um tolo, que não ouve mais ninguém, começa a não ouvir pai, mãe, autoridades, pastor, aquele a quem ama, você já está perdido. Então nem a demonstração para você serve mais. Só uma intervenção sobrenatural da parte de Deus. Só Deus. Porque se a gente perdeu a capacidade de ouvir, já era, né? Porque a Bíblia diz, como nós estudamos pela manhã, começamos o estudo sobre fé. O que é fé de fato? E entre o que nós aprendemos, nos aprofundamos nisso na quarta-feira, nós aprendemos que esta é a vitória que vence o mundo, a saber, a vossa fé. Como é que a gente vence o mundo, esse mundo brabo que está aí? Pela fé. Se não tem fé, o mundo vence a gente. É só você olhar para o lado. Você vai ver se a maioria tem vencido ou tem sido vencido. Não é? Depende da fé que a gente desperta em nós. A Bíblia diz que a fé vem por onde mesmo? Repita assim após mim. A fé entra pelo ouvido. Não é? Perdeu a capacidade de ouvir. Perdeu a capacidade de se armar com a arma que nos capacita para vencer o mundo. Portanto, a fé é um dom de Deus aos sábios e não aos escarnecedores. Então, quando você estiver lá na sua faculdade, meu jovem, o pessoal está zoando você, está zombando de você, está tirando sarro da tua cara, não tenta te defender, não. Deixa ele para lá. Não adianta falar. Quando ele precisar de você, ame-o. Mas não tenta defender-se. Não tenta ser advogado de Deus. Deus não precisa de advogados. Deus não precisa de defensores, como muitos crentes imaginam. Eu não posso me calar diante do que estão falando do meu Deus. Fica quieto. Deus sabe se defender sozinho. Viva a tua fé. E você vai ver que a tua vida vai falar muito mais alto do que as tuas muitas palavras. Até porque o silêncio às vezes é melhor do que muitas palavras. E algumas palavras atrapalham o que o silêncio tem a comunicar, não é? Então que Deus faça sábio e te dê essa sabedoria para que você possa, mesmo no antagônico, na repreensão, ser abençoado por ela no nome de Jesus. Amém, amado? Vamos aplaudir o Senhor porque Ele é bom.